Vamos continuar falando sobre este tema, o Evangelho de Deus e o seu reino. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos, por favor. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Nós estamos nos detendo nesses dois versos, porque neles existe muito conteúdo. Eu expliquei a razão porque Jesus pregou o arrependimento e a fé. Arrependimento não é chorar, se descabelar, mas é uma atitude consciente. Claro, compreende a tristeza do coração, mas é uma atitude consciente de que eu estou desalinhado com Deus e que pretendo me alinhar com os seus princípios, valores e verdades. Eu me defino afastado da sua presença. Eu não vivo para conhecê-lo, então eu me arrependo. Eu declaro que estou desalinhado. E quando eu assumo esta atitude de dependência de Deus, o que Ele me dá? Senão o seu reino. Você percebe que isso está de acordo com o ensinamento de Jesus sobre as bem-aventuranças, quando ele declara que uma pessoa abençoada é humilde. Então ele diz: abençoado, bem-aventurado, feliz é o humilde, o pobre do espírito, aquele que reconhece sua pobreza espiritual, aquele que reconhece a sua miséria, sua falta de Deus. Ele acredita em Deus, mas não vive com Ele, então ele reconhece isso, porque destes, ou deles, é o reino dos céus. Então eu falei com vocês sobre o arrependimento, sobre a fé. Na semana passada eu falei sobre o reino e vou continuar hoje. Só que na noite de hoje eu quero falar com vocês sobre esse subtítulo: por que eu devo buscar o reino de Deus? Por que eu devo buscar o reino de Deus? Na semana passada nós definimos sobre o reino, o que ele é, o que não é
ficar entrando novamente nos detalhes, mas nós usamos uma palavra do apóstolo Paulo, você se lembra? Em Romanos 14, 17, que trata da consciência cristã, onde pessoas ficam disputando quem é mais espiritual, um orgulho espiritual, quem tem mais conhecimento, quem tem mais poder. E é incrível como isso existe na igreja. Vocês já perceberam? Nós sempre nos deparamos com pessoas que estão tentando mostrar que são, quando na verdade não são. E há um ditado que diz que aquele que sabe, sabe que não sabe. Ele sempre está procurando aprender para compartilhar humildemente o que aprendeu. Nós nunca devemos ensinar às pessoas o que aprendemos com um espírito altivo, orgulhoso, mas sempre deve existir em nós o desejo de ajudar as pessoas. Depois de um tempo eu aprendi que pregar, que profetizar, não é ficar gritando, demonstrando daqui para lá, ou daqui para aí, desculpe, uma ostentação, algum tipo de grandeza. Pregar é aconselhar, mas aconselhar segundo Deus é dar palavra de direção. Então Paulo aconselhou as pessoas, aos cristãos de Roma, que não ficassem disputando, que respeitassem as pessoas mais fracas. Aqueles que adquiriram um conhecimento maior do Senhor, ao praticarem determinadas coisas, não se sentiam acusados, ao passo que os mais fracos, ao observarem que os mais fortes praticavam determinadas coisas que, pela palavra de Deus, pela Bíblia, não tem relação nenhuma com a imoralidade, mas na cabeça deles, eles achavam que sim. Do que eu me refiro? Sobre o que eu me refiro? Acerca do que? Comer carne. As carnes em Roma eram sacrificadas aos ídolos. E depois, porque as suas sobras eram vendidas aos açougues. Então os cristãos iam nesses açougues e compravam essas carnes e levavam para casa. Porque as carnes que eram oferecidas aos ídolos eram de primeira qualidade. Não era uma carne de segunda ou de terceira qualidade. Então, eles compravam essas carnes, eram boas e comiam. No entanto, os mais fracos na fé diziam: como já se viu? Onde já se viu? Comer uma carne sacrificada a ídolos. Então o apóstolo Paulo interveio e fez uma declaração aos mais fortes. Nós que conhecemos mais a Bíblia, sabemos que não existe problema algum, que se pode comer tranquilamente. Mas vocês que são mais fortes, respeitem os mais fracos. Não tentem provar que vocês são fortes comendo essas carnes para provocá-los. Não faça isso na frente deles. Então respeite-os, porque daqui a um tempo eles vão adquirir o mesmo conhecimento que vocês têm, e então eles vão se tornar fortes também. Vocês devem praticar o reino de Deus. E então ele diz: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. Por quê? Alguns dizem não pode tomar vinho, outros dizem pode, como hoje existe. Mas o reino de Deus não é isso. A Bíblia diz que você pode tomar vinho.
mas não devem se embriagar. Alguns não tomam e não devem tomar porque já tiveram problemas e Deus os está proibindo. Se Deus disser para você, não coma mais carne, não coma, seja vegetariano. Se Deus lhe disser, não coma mais peixe, você vai condenar quem come peixe? Não, é uma atitude sua para com Deus, é uma determinação divina para você, por causa de sua saúde. Então, o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas, entenda bem, mas de viver corretamente. Eu conheço gente que não bebe uma gota de vinho, mas vive como se fosse um embriagado. Não fala coisa com coisa, não consegue subir ou descer uma ladeira finíssima, está sempre empacado, sempre no meio de fofoca, sempre no meio de desavença. Então Paulo diz, é isso que vocês têm que cuidar, uma vida equilibrada, moralmente equilibrada, uma vida correta, em paz, debaixo dos termos de Deus, debaixo das orientações de Deus, debaixo do que Ele ensina nas Sagradas Escrituras, e com a alegria que o Espírito Santo dá. Essa alegria é uma alegria causada por você ter prazer em aceitar uma vida correta e os princípios de Deus. Então, quando você toma essa decisão, você fica alegre, porque o Espírito de Deus te dá essa alegria, essa felicidade. Muito bem, esse alinhamento deve provocar em nós o quê? Uma mudança de postura, de conduta, porque passamos então a viver debaixo dos termos de Deus, vivemos segundo a orientação de Deus. A igreja foi chamada para se reunir a fim de aprender como Deus pensa. Por quê? Deus espera que nós andemos em comunhão com Ele e aprendamos a obedecer, e com toda a alegria que o Espírito Santo pode dar, nós a teremos, caso tomemos a decisão de servir a Deus. Mas aí, nesta noite, eu quero falar por que eu devo buscar o reino de Deus. Então, nesta noite, eu quero dar para vocês 3 razões. A primeira, eu devo buscar o reino de Deus porque Jesus pede que ele seja buscado pelos seus discípulos. Você se considera um discípulo de Cristo? Hã? Sim ou não? Sim. Então, se você se considera um discípulo de Cristo, se você tomou a decisão em seguir a Cristo, é porque você foi chamado por Deus. Você não conseguiria chegar a Cristo sem ter sido chamado por Deus. No entanto, você não consegue acessar o reino de Deus sem conhecer a Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Deus é o Pai que chama. Jesus é a porta que se abre para que você passe e encontre o quê? As pastagens. Ele não é o bom pastor? Ele nos conduz a Deus. Então, o Pai nos apresenta o Filho, e o Filho nos esclarece sobre o Pai. E o Espírito Santo nos fortalece na vida do Filho que ama o Pai.
É complicado? Então vocês vão dizer depois de mim. Vamos lá. O Pai nos conduz ao Filho. O Filho nos conduz ao Pai. E nos esclarece sobre o Pai. E o Espírito Santo nos ensina sobre o Filho e a sua comunhão com o Pai. Vamos dizer de novo? Dá para entender? Esse é o trabalho da Trindade. O Pai nos apresenta e nos conduz ao Filho. O Filho nos conduz e nos esclarece sobre o Pai. E o Espírito Santo nos conduz e nos ensina sobre o Filho, sobre a sua vida de comunhão e de amor com o Pai. Deu para entender? Isso é o cristianismo. Assim é que nós temos que aprender. Então veja só, eu devo buscar o reino de Deus porque Jesus pede que os seus discípulos o busquem. Agora, em segundo lugar, eu devo buscar o reino de Deus para saber o que Ele quer. Se eu não estiver no reino de Deus, eu não sei o que Deus quer. Eu nunca vou conhecer a vontade de Deus. E vou falar muito sobre ela hoje. Já notaram? E em terceiro lugar, eu devo buscar o reino de Deus, porque é nele que eu aprendo a viver com confiança nas provisões divinas. É por meio da minha vida dentro do reino de Deus que minhas necessidades são provadas. É um erro a igreja chamar pessoas que não conhecem a Deus e prometer a elas que Deus lhes dará tudo o que elas pedirem. Isso não é verdade. Deus promete abençoar aqueles que amam como Ele. Então eu vou pedir a vocês que repitam comigo em voz alta. Vamos lá. Eu devo buscar o reino de Deus, porque Jesus quer que Ele seja buscado pelos seus discípulos. Eu devo buscar o reino de Deus para saber o que Ele quer. Eu devo buscar o reino de Deus, porque é nele que eu aprendo a viver com confiança nas provisões divinas. Então, eu quero usar como base um versículo que Jesus declarou. Se o reino de Deus, como eu disse aqui, veja bem, o primeiro, qual é o primeiro? Vamos dizer novamente. Então, Jesus pede que Ele seja buscado. E o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33? É uma palavra que Jesus dá aos seus discípulos. Lembre-se, Ele está ensinando o que aqui? Onde Ele está ensinando? Vocês estiveram comigo em Israel, não é? Vocês se lembram que nós paramos numa montanha bem alta, e lá de cima podia se ver o mar da Galileia? Que montanha era essa? O Monte das Bem-aventuranças. Jesus começou o seu ensino das bem-aventuranças e continuou. Ali estavam quem?
discípulos e uma multidão. Veja, sempre que há uma multidão, algum pastor fica com medo de ensinar a Bíblia, porque eles dizem assim: se eu for ensinar a Bíblia, a multidão não vai entender nada e vai embora. Eu tenho aqui em nosso meio alguns que estão nos visitando, mas eu garanto que você vai entender o que eu falo e vão compreender o que eu já estou falando. Jesus, então, Ele quer que todo cristão verdadeiro aprenda a buscar o reino de Deus. Então, Jesus está pregando aqui tanto para uma multidão como para os seus 12 discípulos, os quais se tornarão o quê? Apóstolos. Então, veja só, ele diz, portanto, essa palavra, portanto, essa conjunção, tem muito a ver com aquilo que eu pretendo falar com vocês a semana que vem. Porque toda vez que aparece isso, portanto, é que significa um desfecho de um pensamento, uma conclusão de um pensamento anterior. Concordo? Correto? Então ele diz: depois de tudo que eu falei, entendam isso. Depois de tudo que eu ensinei, ponham isso na cabeça e no coração. É isso que ele está dizendo através dessa conjunção. Portanto, ele diz: ponham, coloquem, busquem em primeiro lugar na sua vida o que? O reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Vamos nos definir neste versículo. Vocês já têm. Então, vamos ler em voz alta mais uma vez. Digam lá: ponham em primeiro lugar na sua vida o que? O reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Voltando então para aquilo que nós vamos ver nesta noite. O primeiro: eu devo buscar o reino de Deus porque Jesus pede que ele seja buscado pelos seus discípulos. Onde isto se encaixa nesse versículo? Põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Então eu digo: eu devo buscar o reino de Deus para saber o que Ele, Deus, quer. Onde isso se encaixa? E aquilo que Deus quer. Então busque o reino de Deus, ou ponha o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, para saber o que Deus quer. Não é isso? Então eu devo buscar o reino de Deus, porque é nele que aprendo a viver com confiança nas provisões divinas. Onde isto se encaixa? Então, veja bem, coloque o reino de Deus na sua vida em primeiro lugar. Para o quê? Para conhecer a vontade do Pai. E se você fizer isso, pode ter certeza que Deus suprirá suas necessidades. Que diferença, não é? Sabe como é que os pastores ensinam hoje? Faça uma corrente. Não é diferente o ensino de Jesus do que aprendemos hoje? Você quer que Deus supra as suas necessidades? Você quer que Deus te cure? Você quer que Deus arrume o seu casamento? Você quer que Deus abra as portas de emprego? Faça uma campanha aqui, entre na fila dos 500. Se você der 1.000, Deus vai te dar mais. Se você der 2.000, mais ainda. Se você der 5.000, Deus, então você não imagina o que Ele vai fazer. Se você então der a escritura da sua casa nessa igreja, então, meu Deus, Ele vai te dar o céu.
Então nós estamos vendo, dentro da igreja, ensinamentos errados, completamente equivocados. É o que nós denominamos, alguns gostaram dessa palavra, então eu vou proferir de novo, dessas falácias, que são ensinamentos falsos, são discursos inverídicos, que não correspondem com a verdade. Se eu quero experimentar a provisão de Deus, eu tenho que conhecer o que? A sua vontade e praticá-la. Mas como eu posso conhecer a sua vontade? Buscando o que? O reino de Deus e colocando-o em primeiro lugar na minha vida. Deu para entender? Do contrário, você é como um barco à deriva. Você simplesmente está se perdendo, se afastando da presença de Deus, e não vai experimentar a sua grandeza. Então, vamos lá. Primeiro, que atitude eu tenho que tomar? Que eu busque o reino de Deus para entender, pois assim estarei sendo obediente a Jesus. O que há de diferente aí que eu não coloquei de início? O verbo entender. Então diga comigo em voz alta, que eu Então vamos dizer isso com mais beleza, não é isso? Vamos dizer isso firme, correto? Vamos lá. Que eu busque o reino de Deus para entendê-lo, pois assim estarei sendo obediente a Jesus. Muito bem. Quando nós lemos o verso 33, o verbo inicial qual é? Ponham, não é isso? O que significa pôr? Colocar. Então, coloque. Esta é o que? É a proposta divina para nós. Esta é a proposta divina para todos aqueles que querem andar com Ele. E nós devemos aceitar esta proposta divina que diz que nós devemos pôr ou colocar o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. Pouco se fala sobre o reino de Deus, pouco se ensina sobre o reino de Deus, e é por isso que a nossa fé ao longo dos anos está se enfraquecendo. É por isso que muitas pessoas querem pregar, querem falar, querem estar diante de pessoas, mas não têm a coragem para entender o reino e explicá-lo às pessoas. E com o passar do tempo, essas mesmas pessoas que ensinam e as pessoas que os ouvem, eles começam a fraquejar, a deslizar ou para a direita ou para a esquerda, e começam a usar a religião como um caminho para abastecimento pessoal. E então eles começam a tratar de seus ministérios, de suas igrejas, como se fosse uma profissão. Agora, como deve ser essa busca? Se Jesus diz que eu devo buscar, como eu devo buscar? Na vida cristã, tudo que eu faço tem que ter como base a adoração. E buscar o reino de Deus também deve ter como base a adoração. E o que é adorar? Adorar significa amar verdadeiramente a Deus. Ora, como é que eu amo a Deus verdadeiramente?
Eu devo expressar o quê? Quando amo a Deus? Sorriso? Deus, eu te amo. Tristeza? Eu te amo. Emoção? Eu te amo. Grito? Não. Não, o amor a Deus não visa qualquer sensação proveniente dos sentimentos, mas a busca, a oração nos leva a buscar o que? Princípios espirituais e morais. Sempre que nós buscamos a Deus, é um erro substituir essa busca por princípios espirituais e morais por sentimentos. Eu já saí de igrejas onde as pessoas pularam, gritaram, cantaram, disseram: hoje a reunião foi fogo, hoje Deus visitou, hoje Deus derramou, e eles não aprenderam nada, simplesmente queimaram, como alguém está queimando no inferno, mas não aprenderam nada. Como é que algo pode ser bom se não muda a minha vida? Se você toma um sorvete e você gostou daquele sabor, você não vai voltar lá? Se você conhece o camarada da esquina que vende aquele churrasquinho e você sabe que aquilo não é gato e ele faz de carne boa, e você come, o temperinho está bom, você não volta lá? Mas por que você não vai no outro que vende gato? Porque você sabe que está sendo enganado, você vai buscar uma mentira. E é interessante que onde se vende gato, está todo mundo contente, porque é barato, todo mundo ali comendo. Só que depois você vai ter as consequências, que eu acho que você imagina quais são. Então, eu não devo buscar, quando vou a Deus, qualquer tipo de sensação. É um erro você, quando for orar, não parar de falar. Eu estou cansado de ouvir pessoas que, quando oram, começam assim, como se fosse um radialista de futebol. Ó Senhor, eu entro em campo neste momento agora e vou dar o pontapé inicial. Então, Espírito Santo, começa a oração. Agora, Pai, eu me desenvolvo nesse canal. A escada sobe e desce. Anjos estão subindo, anjos estão descendo. E eu agora, Pai, pego na mão do anjo Gabriel, do anjo Miguel, e vou entrando na tua presença, tentando se prepare, porque eu estou chegando agora. Não para. Isso não é oração. Isso é o que nós aprendemos ao longo dos anos. Por que nós aprendemos a orar dessa maneira? Porque isso gera em nós o quê? Um aumento, como se fosse um aumento da adrenalina. Você fica entusiasmado, eufórico. Como é que é? Eufórico, você fica eufórico, olha como eu estou fluindo, olha como eu estou fluindo, olha como... Não é fácil irradiar uma partida de futebol. Então não é fácil orar dessa maneira. Então quando você começa a fazer dessa maneira, você acha que está conseguindo alguma coisa e não está nada. Orar com Deus, às vezes você troca 3, 4, 5, 10 palavrinhas e fica quietinho. Daqui a pouco você se levanta, vai para o fogão e você fala de novo com ele. É você ter amizade com ele o dia inteiro. Imagine quando Paulo diz que você tem que orar sem cessar. Imagine você andando na rua dessa maneira. Eu estou indo para o trabalho agora, em nome de Jesus, agora me segura, vem cá, está fechando, estou falando, está vendo? Agora a pessoa está chegando perto de mim, você tem ligado também, tá? Sai! Em nome de Jesus, você tem. Lá vem agora meu marido está chegando, lá vem a minha mulher está se aproximando, a minha sogra está junto.
mais. Em nome de Jesus Cristo, está dominado, está dominado. Isso não é orar sem cessar. Não é assim que você faz. Vocês entenderam? Quando eu vou a Deus, eu tenho que ir juntamente com a palavra de Deus. É por isso que eu insisto que vocês devem sempre estar lendo a palavra de Deus e anotando aquilo que Deus fala com você. E carrega no bolso, escreve. E você, quando vai falar com Deus, você apresenta o que aprendeu e peça que Ele te ensine como viver. Então, em vez de buscar sensações, em vez de buscar ilusões, em vez de buscar luzinhas, em vez de buscar foguinhos, busque o que é essencial para a sua vida, que são princípios, que são verdades. É isso que Deus quer que você busque, que vão mudar sua vida espiritual e mudar sua vida moral e colocar nos seus lábios o gosto de voltar a provar da presença de Deus em vários momentos. Então, eu não busco a Deus porque eu sinto que eu tenho que buscar. Eu busco a Deus porque essa é a atitude mais correta, mais verdadeira que um discípulo de Cristo pode tomar. Ele falou: busque o reino de Deus. Então eu vou fazer isso porque isso é correto, isso é verdadeiro. Eu não preciso sentir nada para buscar o reino de Deus, eu tenho que buscar. E uma coisa que eu entendo: o reino de Deus deve estar constantemente dentro de nós, a fim de interferir no quê? Interferir nos nossos caminhos, interferir nos nossos pensamentos. Você há de convir comigo que muitas vezes os nossos pensamentos nos levam a verdadeiros pesadelos, nos levam a grandes tristezas, a grandes perplexidades. Os nossos pensamentos, quando são mal estruturados, eles nos criam muitos problemas. Você fica depressivo, você fica desanimado, você não sabe para onde seguir. E imagine você com pensamentos assim, fazendo escolhas pessoais. Muitas pessoas acabam escolhendo um namorado que no momento ali é mais seu conselheiro do que propriamente a pessoa indicada por Deus com quem ela deve se relacionar. Ela está buscando então alguém que o escute. E então, fragilizada emocionalmente, diz: ele é uma grata. E então começa esse relacionamento. Às vezes, pessoas mais novas acabam se namorando de pessoas mais velhas, não porque Deus mostrou, mas porque essas pessoas lhes dão algum sentimento de segurança. E vice-versa, seja homem para mulher, mulher para homem, não sei o que, tal, né? Como, não, eu ia falar bom, mas não vou falar mais nada, porque senão eu vou falar bobagem, eu não quero falar bobagem. Então, as nossas escolhas pessoais, elas não podem ser resultados de caminhos tortuosos e de pensamentos descontrolados, pensamentos sem estruturas. Você tem que compreender. Eu disse a vocês uma época aqui sobre como ouvir a voz de Deus. Eu contei a história de uma senhora que se casou com um homem e lá na casa dela tinha uma filha já de maior idade e as duas não se ficavam. E ela queria dar ordens, ela queria dizer: você tem que fazer isso porque agora eu sou sua madrasta. E as duas quase se pegaram. Até que ela começou a buscar a Deus. E então Deus começou a mostrar para ela o seguinte: ela começou a buscar a Deus para Deus mudar a sua enteada. Então Deus disse: eu não quero mudar minha enteada, a sua enteada.
Eu não consigo mudá-la se eu não conseguir mudar você. Enquanto eu não mudar você, eu não consigo tocar nela. Você foi a pessoa que entrou nesta casa para salvar o seu atual esposo, para salvar a filha dele, a enteada. Mas se você não mudar, se você continuar tratando-a dessa maneira, ela vai ficar com tanto ódio de você e terá ódio de mim também. Então, o que aconteceu? Ela começou a aprender sobre como ela deveria agir. E a primeira lição: torne-se amiga. E ela começou então a sair juntos, a ouvir mais, a falar menos, a sorrir mais, a abraçar mais, a estar mais juntos, e até que ela conseguiu orar pelos problemas que aquela jovem estava passando. Elas então começaram a ter amizade. Demorou, não foi da noite para o dia, nem do dia para a noite, demorou. E elas começaram a ter amizade, de modo que a moça durante o dia já ligava para a sua madrasta e dizia: como é que está aí? Como é que estão as coisas? Ela disse: está tudo bem, estou indo, estou esperando seu pai. E você? Vai chegar tarde? Não, já estou aí, a gente bate um papo. E ela começou a ficar: olha, a moça já estou aí, a gente bate um papo, a gente conversa. As coisas começaram a mudar. Eu sei que você quer que coisas mudem na sua vida. Você quer que o patrão mude, você quer que o marido mude, que a mulher mude, que a sogra se mude. Então você quer uma porção de coisas, mas essas coisas não vão acontecer sem antes Deus mudar você. Deus não consegue tocar em pessoas sem antes tocar em você. Você que é pai, você que é mãe, você quer muito educar seu filho, e você diz: mas meu filho, minha filha não me ouve. Não ouve porque eles percebem que você não é amigo. Você já parou para pensar na palavra de Deus? A palavra de Deus não diz que nós apenas somos servos de Deus, mas ele diz, ou ela diz, que nós devemos ser amigos de Deus. Deus tem amigos, e aos amigos ele confidencia seus maiores segredos. Você não é capaz de confiar a um filho o teu maior segredo, porque senão ele vai contar ao cônjuge e vai ter você na palma da mão. Imagine você, pai, dizendo ao seu filho: olha, eu aprontei aí esses dias, eu fiz uma coisa que não devia. Não estou falando nada do outra mulher, tá? Se você está pensando assim, é porque você está devendo. Então veja bem, veja só, eu aprontei aí, e então eu gostaria muito que você guardasse para você, então precisa desabafar. Sabe o que esse rapazinho vai fazer, ou essa menina vai fazer? Vai falar assim: bom pai, agora eu vou querer isso. Ele fala: mas não, agora não dá. Então pode deixar, eu vou falar tudo para a mamãe que você fez. Não, minha mãe não faz isso não, eu vou me esforçar. Acontece. Isso acontece. Mas um amigo que é mais chegado que um irmão, você é capaz de confidenciar segredos e ele ou eles ajudarem você. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Com toda certeza é. O que Deus quer é ter não apenas filhos, mas Ele quer ter amigos. Enquanto você não se torna amigo da pessoa que você quer que mude, a fim de você levar a graça de Deus a ela, você está perdendo o seu tempo fazendo campanhas e correntes. Isso não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, você está praticando alguma coisa que está roubando a sua fé. O reino de Deus deve ser buscado como? Enfaticamente.
com todo o coração. Vocês se lembram do que Deus diz? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso significa o quê? Que eu devo buscar a Deus enfaticamente, com toda a ênfase. Vocês estão comigo ainda? Eu estou chato? Fala a verdade. Fala a verdade. Então, veja lá, por que eu tenho que buscar o reino de Deus enfaticamente? Porque este verbo que aparece no versículo 33, pôr, colocar, buscar, não significa tentar achar. Você não coloca nada na sua vida como prioridade sem entender sobre aquilo. Estou correto? Sim ou não? Sim. Quem gosta de andar de bicicleta? Levante a mão. Quem gosta de cair da bicicleta? Ninguém. Você sabe que a bicicleta é um veículo que foi criado pelo homem a fim de que você tome um tombo. E a beleza da coisa é que você tem que se equilibrar e não cair. Se você nunca cair de uma bicicleta, você chegará no fim da vida e dirá: eu nunca caí de uma bicicleta. Então você venceu aquilo que queria te vencer, ou não é? Mas você não caiu porque você não apenas subiu na bicicleta, mas você entendeu o seu funcionamento. Você entendeu a razão de ter uma bicicleta. Você entendeu as prioridades da bicicleta. Você aprendeu como usá-la. Ou não é verdade? Você aprendeu a respeitá-la. Você não abusou da sua liberdade de subir na bicicleta e sair de olho fechado, levantando as mãos. Você saiu tranquilamente, não é isso? Então você respeitou as leis, você respeitou as pessoas, você não abusou e até agora não caiu. Você olhou bem para o chão, você olhou bem para os lados, você olhou para a frente, você observou os buracos e até agora você não caiu. Porque você aprendeu. Quando você adota a leitura como prioridade da sua vida, o que é que você faz? Você não está procurando entender o livro. Antes do livro, você procura entender o que? O peso da leitura. E então você adquire conhecimento, você adquire cultura, você adquire uma série de coisas. Você percebe que começa a ser capaz de conversar em todos os lugares. E você conversa com todos os tipos de pessoas. Quanto mais você lê, mais a sua mente se amplia. Quanto mais você lê, mais vocabulário você adquire. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Quanto mais você lê, melhor você se comunica. Você percebe que a sua mente está lá crescendo e a sua cabeça comporta perfeitamente. E você percebe que a sua cabeça não existe apenas para ter cabelo ou uma careca linda, mas você tem lá dentro uma massa cinzenta, desesperada agora para crescer, porque você entendeu a leitura e você a colocou como prioridade na sua vida. Você não colocará nunca o reino de Deus como prioridade na sua vida se você não entender. Quando Jesus disse buscarem primeiramente o reino de Deus, ou quando ele diz na nossa versão, ponham
verbo significa buscar enfaticamente para aprender. É isso que significa, o sentido é esse. Você não busca algo que não quer aprender. Muitas pessoas vêm para a igreja e acham que estando aqui, estão recebendo a proteção de Deus. E eles chegam, não prestam atenção, não anotam nada, eles ficam olhando para o chão, para cima, dos lados, eles não forçam a si mesmos a entenderem algo. Por quê? Porque eles não entenderam a igreja. Alguns dizem assim: essa semana eu vou, semana que vem não vou, não por necessidades reais, mas porque eles fazem um pacto, eles criam uma aliança, dizendo assim: uma semana eu vou, outra semana eu não vou, eu vou na reunião de fim de ano, já está bom. Mas quando você entende a igreja, você não quer sair mais dela. Você não consegue viver sem ela, porque você percebe que a igreja não é um lugar para se frequentar, mas é um corpo, é uma família para se pertencer, onde todos vão aprender. Vai ter confusão, vai ter alegria, vai ter choro, vai ter briga, ou como vai. Mas todos, se entenderem, vão aprender. Quando você tem um filho, você quer cuidar do seu filho. Mas se você não entender por que Deus te dá um filho, você o educa mal. Você, em vez de educá-lo, você mima. E daqui a pouco ele está fazendo careta para você, daqui a pouco ele está desafiando a sua autoridade, ele está fazendo uma porção de travessuras. Mesmo você educando corretamente, toda criança faz travessuras. Nós fizemos, não foi? Não é isso? Mas quando você tem um filho e você entende a razão de Deus em lhe dar, em lhe favorecer como filho, então você começa a tratá-lo segundo os princípios de Deus, e você coloca o reino de Deus como prioridade na sua vida e na educação do seu filho. Algumas pessoas querem casar e dizem assim: está na hora de eu casar, eu não quero ficar para tio ou para titia. Então eles não entendem o casamento e eles namoram de qualquer jeito. Eles simplesmente querem só fazer sexo. Então chega no casamento, o que eles fizeram? Não construíram nada. Quando chega lá dentro, o que acontece? Ah, meu amigo, o desgaste é fatal. Em pouco tempo é como se fosse gato e cachorro. Agora você imagina que dentro do casamento eles terão que procurar entender o que significa aquilo. Deus, eu não estou entendendo o que significa isso, mas quando você está dentro do casamento, o que você vai fazer? Você quer colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e no seu casamento. E você vai entender por que Deus uniu você a este homem ou a essa mulher. Não adianta uma mulher dizer assim: quem mandou você me escolher? Foi Deus que escolheu para mim, para você, agora aguenta. Não é assim. E nem o homem dizendo para a mulher: mulher, agora é o seguinte, moro? O chefe aqui sou eu, você tem que andar aqui de baixo, ó, tá? Sozinha. Foi Deus que deu a você a minha pessoa, então você se curve diante da minha estátua.
Então, não é dessa maneira que eles têm que se comportar. Eles têm que aprender juntos. São duas personalidades, dois gêneros, dois temperamentos, dois gostos, duas maneiras de olhar a vida. Imagine agora como é que eles podem se tornar um. Não é o sexo que torna um casal. Não é a reciprocidade que torna um casal um, porque eu posso ser recíproco politicamente. Eu posso chegar diante de uma pessoa, como eu vi em Israel, um pastor dizendo para um outro, os dois se odeiam, e eles gritaram um de cá, outro de lá: que saudade! E eu vi aquilo e disse: não acredito no que estou vendo. Eles se odeiam, até mesmo pelas redes sociais, se atacam. E lá, o próprio povo que estava com ele, um olhou para o outro e disse: o que está vendo? Então, politicamente, você pode oferecer reciprocidade. Prazer, politicamente, você pode dizer: adorei ter estado na sua casa, mas lá dentro está dizendo assim: ainda bem que eu fui embora logo. Politicamente você pode dizer o que quer e a pessoa engolir, mas quando você constrói as coisas sobre o amor de Deus, a política não serve. Ou você é ou não é. Então, quando você coloca os princípios do reino de Deus, são esses princípios que levam um e o outro a convergir à unidade. Não existe um esforço: eu tenho que te aceitar e você tem que me aceitar. Não, nós dois vamos aceitar o que a palavra de Deus diz. Dentro de uma igreja, por exemplo, se você não entende a igreja, daqui a pouco você começa a dizer assim: eu entendo a igreja tem que fazer isso e fazer aquilo, para mim a igreja é assim. Você não entende nada. Se Deus traz você aqui, não é para você ficar dando sua opinião, porque o que tem que existir é a palavra de Deus convergente. Ela nos deve levar a um ponto em comum, ou para a felicidade, ou então para a infelicidade de uns ou de outros. Deus escolheu a mim como líder dessa comunidade, e então eu vou passar a vocês o que? A verdade e a vontade de Deus, a fim de que vocês possam entender para onde Deus quer nos levar. O que está acontecendo, gente? Tem jeito de mexer nisso? Você vê como é que é, em momentos tão importantes, né? Acontecem essas coisas eletrônicas aí. E não é o diabo, é o problema eletrônico. Mas deve ser o diabo mesmo. Então, vamos lá. Então, veja bem. Então, vamos continuar aqui. Então eu tenho que buscar, fica tranquilo, Jefferson, não fica apavorado não. Uma salva de palmas para o Jefferson. Então, veja, o Jefferson, conseguiu, Jefferson? Uma salva de palmas para o Jefferson. Então, veja, agora tira os olhos do Jefferson. Ele é casado, pai de um filho, portanto, um homem endividado. Então, o reino de Deus tem que ser investigado, estudado, aprendido, porque você tem que saber como colocá-lo em sua vida nas diferentes situações que se apresentam. Então, eu não devo buscar o reino de Deus com sensações, com emoções, mas eu devo buscar o reino de Deus por ser uma pessoa obediente a Jesus.
e com a finalidade de entender. Se você não entende, você abandona as coisas de Deus, depois volta, depois sai, depois volta, depois sai, volta, como se entrasse numa condição. E não é assim que funciona. Quando você entende, as coisas mudam. Em segundo lugar, veja bem, que eu busco o reino de Deus, pois é nele que aprendo sobre o que Deus quer. Vocês estão entendendo? Nenhuma pergunta? Tem pergunta? Não? Então vamos lá. O que é que Jesus diz? Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Uma vez que eu possuo um bom, um razoável entendimento do reino de Deus, eu preciso começar a investigar a vontade de Deus para a minha vida. O apóstolo Pedro diz: cresçam na graça e no isso, conhecimento. Cresçam na graça e no conhecimento. Alguns pastores dizem que estudar, conhecer, esfria as pessoas na fé. Já ouviram isso? É porque eles, como poder dizer, estão querendo se tornar idiotas. Então, veja só, é impossível uma pessoa que conhece se tornar crente. É impossível. Quando você adquire conhecimento sobre alguma coisa, você fica pasmo, você fica boquiaberto. Quando você começa a gostar de aprender sobre Jesus, é porque Ele está na sua vida como prioridade. Então veja lá, Paulo declarou uma coisa muito importante em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vocês podem abrir lá? Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler juntos o que Paulo escreveu aos cristãos de Roma, no capítulo 12, versículo 2. Quem achou, diga amém. Se não vai naquela coisa fabulosa, naquele milagre que existe no início da Bíblia, chamado sumário. Lá tem o nome do livro, eu acredito que tem a número da página. E você vai encontrar esse livro lá dentro da Bíblia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou no caminho da salvação. Estou no caminho da salvação. Então vamos lá. Já acharam? Veja bem. Leiam comigo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Como as pessoas deste mundo vivem? Eu pergunto a vocês. Eles vivem como? Eu vou dizer, por interesses pessoais. Eu não vejo muitas pessoas vivendo, se preocupando com o planeta. Não é? Se nós nos preocupássemos com o planeta, nós abandonaríamos os nossos carros em casa. Para começar, exigiríamos uma nova tecnologia, que já existe. Existe motor que gira, hoje em dia não é mais nome de motor, é unidade de potência.
Já existe unidade de potência movimentada a água. Você coloca lá litros de água e o carro sai. Há pouco eu estive nos Estados Unidos e eu estava numa feira onde tinha uns carros elétricos da marca Tesla. Eu sentei num deles, eu não acreditei no conforto que tem aquele carro. E eu disse a Deus, eu quero. E Deus disse, sossega, você é brasileiro. Então, eu disse, amém, Jesus, tá bom. Então, veja só, uma maravilha. Nós temos muitas tecnologias. Aí alguém diz assim, não, mas se nós sairmos do petróleo, vai ter uma quebradeira. Não se dizia isso na época da escravidão? E o mundo superou a situação. Jefferson. Então, veja só, na verdade, não vai acontecer nada. Pode ter um espanto inicial, mas logo as coisas se acomodam. O ser humano tem esta facilidade, mas na verdade, o que toca a vida do ser humano é o interesse pessoal. E qual é a base do interesse pessoal? Se não o orgulho e o egoísmo. Quando nós buscamos a vontade de Deus e a aceitamos dentro de nós, nossas mentes são banhadas tanto pela palavra de Deus como pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para que ela possa sofrer uma transformação completa, abundante. Se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, como Deus poderá nos abençoar? O apóstolo Paulo diz, deixem que Deus o quê? Deixem que Deus o quê? Os transforme. Esse verbo, transformar, no grego é a palavra metamorfose, que significa o quê? Mudança. Você é de um jeito e de repente você agora é de outro jeito. Todos nós conhecemos a história da lagarta. Ela vive como uma minhoca e ela anda, e ela sobe numa árvore, e ela vai para um ramo, e então ela forma um casulo, e então, coitadinha, ela começa a fazer força para sair de lá. E então, quanto mais força ela faz, algumas coisas começam a sair pelas suas costas. Quanto mais... Por favor, irmãos, não se esforcem aí onde vocês estão, porque eu não quero ver nada saindo. Então, veja bem, a lagarta, ela se esforça. Se você abrir o casulo e tentar ajudar, diz, lagarta, lagartinha, deixa de dar uma ajuda, ela nunca se transformará numa borboleta. É necessário que ela sofra, é necessário que ela rompa o casulo para que então ela saia voando. Existem casulos em nossas vidas e Deus espera de nós que exerçamos alguma força, que tenhamos diligência. Se não fosse assim, Ele jamais nos ensinaria. Sejam perseverantes. Perseverança é um teste de força, de coragem, de paciência, ou não é? Então, é dessa maneira que nós somos transformados. Quando a palavra de Deus entra em nossa mente, o poder do Espírito Santo nos conduz a observar, a aprender a vida de Jesus, nós começamos então a sofrer mudança.
E quando eu olho para Jesus, eu lembro do monte da transfiguração. Quando Jesus brilhou diante dos seus discípulos, que brilho foi aquele, senão o brilho da glória do Pai, da presença do Pai, do Deus eterno? Vocês se lembram quando Jesus ensinou os seus discípulos? Em Mateus capítulo 5, após ter ensinado as bem-aventuranças, ele disse isso, uma parte do versículo 14 em Mateus 5, está aqui. Ele diz: vocês são a luz para o mundo. Vocês são a luz para o mundo. O que ele estava querendo dizer? Que todo aquele que aceita o Evangelho de Deus, que todo aquele que busca o reino de Deus, se envolve numa missão. Que missão é essa? Levar iluminação, o brilho da presença de Deus aos seus semelhantes, ao seu próximo. O Evangelho, então, não é uma coisa que deve ser buscada só para favorecer a minha vida. Mas enquanto o Evangelho trabalha na minha vida, Deus usa a minha vida para abençoar a vida do próximo. Então, veja só. Voltando ao texto de Paulo, que você tem aí, correto? Em Romanos o quê? 12:2. Veja lá a parte final. Veja só. Quando você, meu irmão, luta contra o espírito deste mundo, quando você não quer viver pelos princípios do mundanismo, tá? Que é uma doutrina, que é um sistema de vida que luta contra os princípios de Deus, ele não se preocupa em agradar a Deus e nem abençoar o próximo. Essas são as características principais do mundanismo. O mundanismo, o mundano, é aquela pessoa que não quer agradar a Deus e nem abençoar o próximo. O mundano não precisa ser ladrão, não precisa ser imoral, ele não precisa ser qualquer nicho na sociedade para ser mundano. Basta uma pessoa não se preocupar em agradar a Deus e abençoar o próximo, ele é mundano. Porque ele vive pelo espírito do mundo. Porque ele não quer aprender sobre o reino de Deus. Então, as últimas palavras de Paulo, capítulo 12, verso 2, quais são? Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Repare esse assim. Isso significa o quê? Quando você não vive daquela forma, você tem a possibilidade de viver de outra maneira. Correto? Não é isso? Ele está dando às pessoas o quê? Uma alteração de conduta, de pensamento. Se vocês não viverem como vivem os mundanos, se vocês se esforçarem para lutar contra o espírito mundano que atua e quer atuar em sua vida, vocês conhecerão a vontade de Deus. Então, como é que eu conheço a vontade de Deus? Quando eu luto contra o mundanismo e quero entender o reino de Deus. Eu estou preocupado se eu estou cansando vocês com muita informação. Então, veja só, uma vez que eu conheço a vontade de Deus, Paulo continua, ele diz o que é a vontade de Deus. Ele diz: isto é o que? Aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O apóstolo Paulo então fala como é a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a vontade de Deus é o quê? A vontade de Deus é boa. O que significa
significa esta palavra boa? É um mero adjetivo? É algo bom? Mas é bom para quê? Na verdade, na linguagem original da Bíblia, significa útil, honrado, honesto, saudável. Então, a vontade de Deus, ela é útil, ela é honrada, ela é honesta, ela é saudável. Portanto, ela é excelente. Por quê? Porque ela não prejudica o ser, pelo contrário, ela o enobrece. Quando você busca a vontade de Deus, ela jamais prejudicará a sua vida, ela vai enobrecer, vai lhe dar dignidade. E quando você apresenta a vontade de Deus para alguém, é assim que você tem que pensar. Você não pode condenar as pessoas com a vontade de Deus, como alguns fazem. Ser duro e chegar lá e dizer, você daí desceu o cajado. Não! Você tem que mostrar a utilidade da vontade de Deus. Se você não souber, você não consegue ensinar, educar a pessoa. Mas diz também que a vontade de Deus é o quê? Perfeita. O que significa isso? Ela dá o que ao ser? Sobriedade, realidade, maturidade. Ela conduz o ser humano ao nível mais alto de integridade e satisfaz a todos. Jesus disse: abençoado, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará satisfeitos. Então você vê, todo o ensino da Bíblia é baseado nas bem-aventuranças, nos 10 mandamentos e no fruto do Espírito Santo. Se você entender como essas coisas funcionam, você vai entender o que a palavra de Deus diz e ensina. Então o que acontece? Quando uma pessoa se torna sóbria, quando uma pessoa amadurece, você percebe pelo modo como ele formula os seus pensamentos, em como esta pessoa se torna útil para as pessoas que a servem. Você começa a perceber que aquela pessoa é uma pessoa abençoada. Mas quando você tem uma pessoa instável, o que lhe falta senão a bênção de Deus? Quantos casais em casa vivem uma vida instável? Tanto o homem ou a mulher, não importa, um deles, uma hora está com cara de bode, aí depois fica com a cara feliz, aí o outro fica com a cara de bode. Eu sei que a vida promove várias situações, mas se você não cuidar do seu temperamento, se você não cuidar do seu mau humor, não pense que as pessoas são obrigadas a te tolerar. Você nunca leu que uma pessoa de ânimo dobre pouco alcança? Porque ela é como que as ondas do mar, ela não é constante. Eu até admito que em alguns momentos nós podemos ficar mal-humorados diante de uma situação,
mas não admito que deixemos de lado os princípios da palavra de Deus que podem restaurar a nossa alegria. O próprio Davi, quando pecou, se apresentou diante de Deus e disse: Senhor, renova em mim, me dá um espírito reto, devolve a alegria, não me tires de mim o teu Espírito Santo. Eu já vi cristãos dizendo assim: hoje eu estou com a miséria no corpo, hoje eu estou com a desgrama no corpo, hoje eu não vou buscar a Bíblia, não dá, não tenho cabeça para buscar a Bíblia, não tenho cabeça para buscar Deus, não tenho cabeça para nada, hoje eu quero dar uma facada no diabo. Você nunca conseguirá sair de uma situação se afastando de Deus, de uma situação ruim interior, se afastando de Deus, jamais. Se você está doente, ou se você está passando por um vale sombrio, esse é o momento que você está próximo de Deus, e não longe de Deus. Ah, mas eu estou com muitos pensamentos, é dívida, não sei o quê. É justamente agora que você precisa buscar a Deus e a sua palavra, para Ele poder ensinar você como trafegar entre tantas bifurcações. Não que Deus será o teu Waze, não, mas Ele será o teu guia. O Senhor é o meu pastor, Ele me guia, diz a palavra de Deus. Ele me conduz. Então é um erro você achar que deve se afastar dele em momentos confusos. Mas aí diz que a palavra de Deus, que a vontade de Deus também é o quê? Agradável. Nós vimos que ela é útil. Nós vimos que a vontade de Deus nos dá sobriedade, nos leva à realidade, nos leva a pensar na realidade. Mas aqui diz que ela é agradável a Ele. Nem sempre a vontade de Deus é agradável a nós, porque nós gostamos de imprimir sobre as pessoas o nosso ponto de vista, os nossos conceitos. Talvez alguém aqui está dizendo assim: esse pastor não tem vida, esse pastor não tem poder, porque até agora ele não deu uns pulos, ele não gritou, até agora não saiu saliva que alcançasse os pneus da filha. Mas eu já fui assim, e me levou a nada. Eu estou gostando agora do jeito que estou. Depois que eu perdi a minha saúde e fiquei mais fragilizado, eu passei a confiar mais em Deus, a depender dele. E eu percebo que Deus me usa muito mais agora do que antes. É um erro você tentar imprimir suas ideias sobre o outro. Imagine dois casais, um casal brigando, um tentando imprimir sua ideia ao outro, e Deus ali de juiz, e o diabo de torcedor. E ele grita: vai mulher, vai homem, vai Corinthians, não, Corinthians não. Então, veja só, e Deus tentando mostrar para eles que aquele caminho não é o ideal. Mas eles nunca vão ouvir a voz de Deus, porque eles não buscam nas Escrituras princípios que os levem a consertar suas vidas. Eu já vi gente que
que foi em reunião tentando consertar sua vida e o camarada falou assim: sabe, o seu problema não está no presente, o seu problema está lá no passado. Eu já vi gente tentando entrar no ventre da mãe por meio do regressante da luz. Eu já vi em púlpito, fiquei assistindo e a pessoa ficou assim, chorando como uma criança. E a mamadeira estava vazia. Segundo meu genro Márcio. Então veja só, veja aí. O camarada lá, 40 anos, chorando como uma criança, pedindo uma mamadeira. O que essa pessoa está fazendo? Quando você olha para o passado achando que o seu problema está lá no passado e não no presente, você está negando o sacrifício de Jesus Cristo. Você está negando tudo o que Ele fez. Porque Jesus, Ele cura o teu passado pela sua atitude presente. Você não consegue consertar o seu passado. Você consegue mudar sua atitude no presente. Quando você muda a sua atitude no presente, o seu passado é deixado para trás, por meio do esquecimento, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Muita metodologia que entrou na igreja proveniente de erros doutrinários, porque nós deixamos de buscar o reino de Deus e cometemos verdadeiros absurdos, entristecemos o Pai e negamos completamente o sacrifício de Jesus, que foi a preço de sangue. Então, muitas vezes, Deus nos diz que devemos agir em contrariedade ao que queremos. Você quer que o seu vizinho morra, mas Deus quer que você seja para ele um instrumento de vida. Naquele dia você diz: hoje eu não vou à reunião porque eu quero ir à praia, mas o Espírito de Deus diz: eu quero que você vá porque eu quero te dizer algo. Domingo que vem você vai, mas hoje você vai lá, mas você não vai. A vontade de Deus nem sempre é agradável a nós, principalmente quando Deus diz: abençoe os seus inimigos, ore por eles, faça alguma coisa por eles. Se ele bate na sua face direita, dá à esquerda. Então essas coisas não são fáceis para nós. Não é fácil você chegar em casa e encontrar uma mulher bonita, ou a mulher que fez tudo pelo marido, ele entra em casa e não dá sequer uma satisfação a ela, não nenhum elogio, sequer uma pergunta sobre o seu dia. Um filho que entra em casa e não honra seus pais, não se preocupa com eles. Ou então os filhos em casa e os pais sequer preparam uma agenda para se assentar com eles e conversar sobre seus problemas, seus dias, se há alguma necessidade que eles possam ajudar. Então veja só, veja o que acontece. Muitas vezes nós queremos fazer só o que nos interessa. Isso é interesse pessoal. Se Deus traz você aqui, o maior erro é você dizer: hoje eu vou na igreja porque Deus hoje há de me dar o que eu quero. Não necessariamente. Ele poderá lhe dar o que você necessita e não o que você quer. Então, como a pessoa pode viver o Evangelho de Deus
em Cristo e fazer a sua vontade, se ela não medita na palavra de Deus e não almeja uma vida cheia do Espírito Santo? Tudo que Deus lhe pedir será uma verdadeira loucura. Imagine Sadraque, Mesaque e Abednego à beira da fornalha, e Deus diz para eles: fiquem em pé, não se curve diante da estátua de Nabucodonosor. Eu duvido que Deus não falou isso a outras pessoas, mas alguém diz assim: ó, nós vamos fazer o seguinte, tu sabes que eu creio em ti, eu só vou fingir, tá? Mas o meu coração não é. Outros então se curvaram e disseram: Deus é amor, Ele me entende, Ele me aceita. E então Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. E Deus enviou Jesus para dentro daquela fornalha, e eles começaram a andar e a conversar. E o rei viu tudo aquilo. Os súditos do rei viram aquilo. Imagine Moisés diante do mar vermelho, e Deus diz: Moisés, estende o teu cajado sobre o mar, e ele vai se abrir. Uma pessoa que não conhece a Deus, que não entende o seu caráter, vai dizer: isso é bom. Imagine Deus pedindo para você orar pelo seu inimigo, para preparar um caminho a fim de que você faça alguma coisa boa para ele. Imagine Deus falando para você: comece a amar mais a sua esposa. Você, homem, que está dizendo: eu não tenho mais o mesmo sentimento, eu não consigo ter. Mas amar não é sentimento, amar é fazer coisas. Mas eu dou dinheiro para ela. Não é isso. Amar é tratar a mulher como um vaso mais frágil. Ela tem necessidades que o dinheiro não supre. Ela precisa também de um cartão de crédito. Assim lá para o meio dos infernos. Então, eu devo buscar o reino de Deus por causa da fidelidade e confiar na sua provisão. Obedeça a Deus, faça o que é agradável a Ele e acredite que irá suprir as suas necessidades. E vou terminar dizendo que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.